Glória a Deus, se assente. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é sempre muito bom. Aleluia. Você está preparado? Você está preparado para o que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, queridos. Eu não sei você, mas eu estou animado, meu irmão. Estou animado. Aleluia. Aleluia. Você está animado aí? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aperte uns cintos aí, porque a palavra do Senhor vem com graça, com unção, com poder. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria, irmãos, antes de entrar na matéria de hoje, eu gostaria que os irmãos pegassem aquele anexo, né? Ali na apostila também. Nós vamos confessar. Quantos querem confessar a palavra aí? Na aula passada nós confessamos o que eu sou, amém? O que a Bíblia diz que eu sou. E hoje nós vamos confessar o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Você vai confessar nessa noite o que a Bíblia diz que você tem. Aí eu quero que quando chegar a sua vez, assim, você abra a boca mesmo e confesse com vontade, amém, irmãos? Com vontade mesmo, aleluia, para o seu irmão ouvir, para o inferno inteiro ouvir, Satanás ouvir também aquilo que você tem em Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. Então as confissões de fé, você tem ali, se tiver alguém que não tenha, senta ao lado de alguém que tenha, amém? E senta do lado de alguém que tenha. Aleluia, glória a Deus, amém? Sente próximo, sente do lado, aleluia, não fique só, aleluia, você nunca está sozinho, glória a Deus. Então, irmãos, todos acharam? Eu vou ler a primeira e os irmãos vão ler, consequentemente, as outras, amém? Diz assim, irmãos, a primeira, nós vamos confessar: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho autoridade sobre o reino das trevas. Eu tenho perdão dos pecados, a redenção. Eita glória! Eu tenho saúde em Cristo e praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu tenho minhas necessidades supridas, segundo a sua riqueza em glória. Eita glória! Eu tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Amém. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Eu tenho a palavra de Deus que ilumina o caminho em que eu devo andar. Ela escolheu um. Eu vim aqui embaixo, eu escolhi o meu, mas assim que nós temos acreditado. Lê a sequência na sequência, vai lá, irmãos. Ok, então. Eu tenho Vai lá que eu faço proteção. depois. Tem alegria. É proteção, irmão, segunda linha ali. Eu tenho a proteção dos anjos e nenhum mal me sucederá. Tá bom. Próximo. Eu tenho a alegria do Senhor, que é a minha força. Aleluia. Eu tenho a paz do Senhor que excede todo o entendimento. Vamos lá, irmãos. Eu tenho a lei do Espírito de vida operando em meu corpo. Opa. Eu tenho fé em Deus. Acho que foi pro lado 1 ali, Eu irmãos. tenho a vida eterna, a própria vida de Amém. Aleluia. Eu tenho a orientação de Deus. Eu tenho o consolo de Deus pela sua palavra. Eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Eu tenho a graça de Deus, a habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis. Amém. Aleluia. Eu tenho poder para testemunhar, curar e expelir demônios. Aleluia. Eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração. Muita glória. O que mais? Eu tenho a palavra de Deus que ilumina o caminho em que devo andar. Amém. Eu tenho a vitória em Cristo Jesus. A vitória todo mundo quer, né? Vamos lá. Eu também tenho a visão para prosperar, ser bem-sucedido com ou sem dinheiro. Aleluia. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Então nós estamos lendo o que nós temos, o que a Bíblia diz que nós temos em Deus, né? Não por nós mesmos, mas o que nós temos em Deus. Amém? Então nós já sabemos que se nós temos Deus, nós temos tudo, né? Amém. Nós e Deus somos a maioria, né? Aleluia, glória a Deus. Mas algumas confissões dessa aqui sobre a que eu tenho,
É bem interessante, irmãos, amém? Aleluia, eu quero repetir algumas aqui, ler algumas, né? Diz assim, ó, eu tenho minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza em glória. Você vai ver nessa noite que você tem as suas necessidades supridas segundo as riquezas de Deus. Amém? Graças a Deus que não é segundo as, né? Mas segundo as dele, porque as dele é muito mais, irmãos, amém? Glória a Deus, aleluia. Continuando ainda diz mais algumas aqui, aleluia. Eu tenho a unção para prosperar, ser bem sucedido com ou sem dinheiro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, tem mais algum aqui, deixa eu ver, direcionado para a matéria, especificamente, né? Eu tenho as minhas necessidades supridas segundo a sua riqueza, já li, né? Acho que é graça também. Aleluia. Tem a graça de Deus e a habilidade. Ali diz assim, ó, eu tenho graça de Deus, habilidade de Deus para produzir resultados favoráveis. E isso também inclui na área financeira, né? Amém? Existe uma graça, existe um favor de Deus para que você seja abençoado mesmo. Amém? Aleluia, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre isso também. Amém? Que é vontade de Deus a tua prosperidade. Amém. Não é vontade de Deus que você seja um pobre, miserável, cego e nu, né? Não, irmãos, Deus como Pai deseja o melhor para os seus filhos. Deus como Pai deseja que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Amém? Agora Ele deseja acima de tudo que você seja abençoado com as finanças e com tudo que é bom. Amém? Para que essas coisas sirvam você e não que você sirva essas coisas. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais, hein? A glória. Amém. Você está animado? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre prosperidade, o que significa a verdadeira prosperidade. Amém? Aleluia. E eu tenho certeza que você vai ser animado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você vai ser animado, bastante animado. Amém, queridos? Amém. Então vamos lá, irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre prosperidade. Você sabia que prosperidade é algo de Deus? Amém. A palavra prosperidade, infelizmente essa palavra e também esse assunto tem sido levado para os extremos, né? Existem dois tipos de extremos, vamos considerar até teologia inclusive, né? Existe a teologia da prosperidade extrema, em que alguns fazem do dinheiro o seu Deus e é o seu alvo, o seu objetivo, sua busca incessante. E existe também a teologia da miséria, né? Que tem aqueles que pensam assim, é para ser santo, para ser assim um homem, né, piedoso, um homem bom diante de Deus, e para agradar a Deus eu tenho que ser pobre, miserável, não tenho que ter nada, porque se eu tenho dinheiro eu não sou bom. Isso também é uma mentira, são extremos. Você está comigo? E sabe, irmãos, a Bíblia ela é bem equilibrada, só que infelizmente o ser humano não é muito, nem todos são bem equilibrados, né? Eles são meio desequilibrados, então uns vão puxar muito para um lado, outros vão puxar muito para o outro lado, mas a Bíblia é equilibrada. Amém? Então Deus, a vontade de Deus é que seus filhos sejam prósperos, e a palavra prosperidade significa uma boa jornada. Amém. A palavra prosperidade não significa necessariamente ter muito dinheiro. A palavra prosperidade significa você ter nessa vida uma boa jornada. Amém? Por isso que nós lemos aqui com ou sem dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não está fazendo uma boa jornada. Inclusive tem pessoas que estão até se matando, né? Tirando sua própria vida. Mas e a contrapartida também existe com pessoas que não têm muito dinheiro, mas elas estão fazendo uma boa jornada, porque têm um coração grato. Amém? Sabem quem é, estão resolvidos e aprenderam a dar valor às coisas mais importantes da vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então esse negócio de prosperidade aí é de Deus, irmãos. Eu não sei, certa vez Jesus falou assim, olha, se vós pais sendo maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quando mais Deus vos dará com ele todas essas coisas. Se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Sim ou não? Não vai, porque você ama o seu filho, você quer o bem dele. Amém? Você vai querer dar o melhor para ele. A Bíblia diz que Deus ele é muito mais.
O amor de Deus é muito maior. Ele é tão grande, irmãos, que ele deu o seu único filho, né, para morrer, para que nós viéssemos ter acesso novamente e nos conectar novamente a Deus. Amém? Glória a Deus. Então esse negócio de prosperidade é de Deus. Abra comigo em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio, o livro dos começos, né? Capítulo 12, verso 1. 12. Amém? Aleluia. Seja muito bem-vindo aqui o pai o pai do Cássio, né, que tá? Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Amém? Aleluia. Qual que é o nome? Ney. Muito bem-vindo, viu, meu irmão? Ney. Glória a Deus. Então vamos ver o que aconteceu lá em Gênesis capítulo 12. Todos acharam? Amém. Em Gênesis capítulo 12, irmãos, vai começar a falar sobre a chamada, quando Deus chama Abraão. Deus procura um homem para estabelecer a partir dele uma aliança com o ser humano, né? E ele encontrou isso em Abraão quando chamou Abraão. E Abraão prontamente obedeceu. Amém? Então veja bem, irmãos, vamos lá. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Agora veja bem no versículo 2 em diante. Eis que eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Amém? Talvez na sua versão diz ser tu uma bênção, né? Você vai saber o que fala nisso aí. Eita glória. Então diz assim, irmãos, no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, por teu intermédio. Irmãos, fala assim: por teu intermédio. Por teu intermédio. Você vai ver que a partir de hoje, né, como nós somos filhos na fé de Abraão, é por meu intermédio e por teu intermédio agora. Amém. Amém? Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Aleluia. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho, o nome da matéria de hoje, irmãos, é dízimos e ofertas. Mas eu preciso dar uma introdução para você, para entender o que é verdadeiramente prosperidade, qual é a vontade de Deus, para a gente chegar lá, amém? Amém? Você está comigo? Fique tranquilo, vamos chegar num bom lugar, né? Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, existem algumas verdades aqui nesse contexto que eu li. Existem pelo menos duas verdades. Primeira verdade: é vontade de Deus prosperar o ser humano. Amém? É vontade de Deus prosperar você. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ele logo já fala assim: eu te abençoo, eu vou te prosperar, eu te engrandecerei o nome. Amém? Será pai de multidão. Então a vontade de Deus é prosperar o homem no espírito, na alma, no corpo, nos relacionamentos e também finanças. Amém? É a vontade de Deus isso. Deus quer que você tenha, que realmente seja cabeça e não cauda. Amém? Agora Deus jamais vai querer que as riquezas possuam você, mas que as riquezas sirvam para servir você e também as pessoas que estão ao teu redor, ou as pessoas que você possa também ser uma bênção para elas. Vou chegar nessa parte aí. Amém, queridos? Então nós vimos tudo isso, essa prosperidade que nós falamos aqui, nós vimos isso Deus fazendo com Abraão. Amém? Ou seja, Deus prosperando Abraão e prometendo para ele prosperar ele no espírito, alma e corpo, nos relacionamentos. Ele diz assim: olha, eu te engrandecerei, serás pai de uma grande multidão. Amém? Relacionamento e finanças também. Depois nós podemos ver na palavra que Abraão foi um homem muito rico. Amém? Foi um homem muito rico, só que ele não deixou a riqueza possuir ele. Essa é a diferença. Há quem diga aí: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? O problema não está no dinheiro, o problema não está nas coisas, o problema está nas pessoas que administram as coisas, né? O dinheiro é bom, irmãos. Se você não gosta, pode, né, me procurar depois da aula aí que eu aceito. O dinheiro é bom, o problema é a intenção das pessoas, o problema é a maneira com que as pessoas lidam com o dinheiro. Infelizmente as pessoas não medem esforços ou atropelam tudo e todos para se conquistar mais dinheiro, ter muito dinheiro e esquecem do próximo. E nós vimos muitos exemplos na Bíblia que essa não é a vontade de Deus.
né? Mas que nós venhamos ter uma boa jornada, isso de fato é prosperidade. Quando você ouvir alguém falar sobre prosperidade, você tem que falar assim: olha, eu sei o que significa prosperidade. Prosperidade significa uma boa jornada nessa terra. E uma boa jornada é você ter uma boa caminhada com ou sem dinheiro, sabendo quem você é, o que você tem, sabendo valorizar as coisas que realmente devem ser valorizadas. Amém? Glória a Deus. Então a primeira verdade desse contexto está que Deus quer, é vontade de Deus e ponto final, prosperar você. Amém? Segunda verdade, irmãos, é que existe um propósito também para essa prosperidade. Amém? Ih, eu ouvi menos amém? Vou repetir a primeira verdade nesse contexto, para quem chegou agora, né? Gênesis capítulo 12, verso do 1 ao 3. Amém? Então, existem duas verdades. Primeira verdade de Deus, é vontade de Deus prosperar o ser humano. Amém. Deus fez isso com Abraão e ele é o pai da fé, ele é o pai da fé, um exemplo para nós nesse sentido. Amém? Segunda verdade é que existe um propósito para essa prosperidade. Amém. Existe um propósito para essa bênção de Deus. Amém? E qual que é o propósito, irmãos? É abençoar você em todas as áreas, amém? Nós já falamos aqui em espírito, alma e corpo, relacionamentos e finanças, amém? Mas existe um propósito também de quando Deus nos abençoa, principalmente financeiramente, quando a Bíblia diz: "Se tu uma bênção". Então eu sou abençoado, é vontade de Deus que eu tenha realmente. A Bíblia diz que eu seja cabeça e não cauda. A Bíblia diz que eu tenha para emprestar. Amém? O desejo de Deus é que você tenha para emprestar, irmãos. O desejo de Deus não é que você peça emprestado. Você pode pedir? Pode, queridos, amém? Desde que pague, né? Desde que pague, por favor, né? Mas a vontade de Deus é que você tenha para emprestar. Essa é a vontade de Deus. Amém? Agora a promessa continua e diz assim: agora seja tu uma bênção. Depois que Deus abençoa Abraão, ele fala assim: agora é o seguinte, eu vou abençoar os outros através de você. Amém. Agora eu quero dizer uma coisa para você: é desejo e vontade de Deus abençoar você, prosperar você em todas as áreas, inclusive financeira. E depois ele diz assim: agora seja você uma bênção. Amém? Amém? Seja tu uma bênção. Aleluia. De que forma, irmãos? Abençoando, sendo uma bênção para outras pessoas. Amém. Outras pessoas, irmãos. Amém? Ajudando alguém, fazendo alguma coisa boa, irmãos, sendo você uma bênção para alguém. Esse é o desejo de Deus. Aleluia. Aí então, o que significa? Ser uma bênção para outras pessoas e também para o reino de Deus. Amém? Para o reino de Deus. Isso também é vontade de Deus. Agora existem dois princípios nessas verdades também. Nós vimos que Deus abençoou Abraão, amém? Deus abençoou ele e também teve um propósito naquilo ali. Olha só, irmãos, quando ele abençoou Abraão, nós vimos Abraão recebendo. Amém? Duas verdades, dois princípios fundamentais nessas verdades. Nós vimos Abraão recebendo. Mas quando ele diz assim: Abraão, agora tu serás uma bênção, agora é Abraão dando. Amém. Amém? É bem tranquilo assim, irmãos. É assim, ó, eu recebo de Deus e eu também. Nós somos chamados para ser rio, não represa, né? Amém. Seja rio. Porque o rio, irmãos, nunca vai ter falta de água. Ele vai sempre estar passando água por ele. Amém. Glória a Deus. Você não foi chamado para ser água parada. Água parada cria bicho, cria um monte de coisa ali, não serve para tomar, não serve para nada. Apodrece, até a água apodrece se ela ficar parada, né? Você não foi chamado para ser água parada, você foi chamado para ser rio. Amém. Rio, irmãos, rio, que você seja o rio que continua do trono de Deus, amém? Recebe as bênçãos de Deus, sempre está sendo renovado. Você recebe e passa por você e você abençoa o teu próximo também. Amém. Então, dois princípios, duas verdades nós falamos e também dois princípios fundamentais: receber e dar. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão recebendo de Deus? Amém. Aleluia. Quantos estão dando? Amém. Por Deus. Sendo bênção, irmãos. De que maneira tem que ser? Seja guiado. Ore ao Senhor. Amém? Ore ao Senhor. Às vezes as coisas estão na frente do nosso nariz, irmãos, e a gente não enxerga.
Quer dizer, às vezes não é que não enxerga, né? Às vezes é não querer enxergar, né? Mas às vezes essas situações que Deus coloca muitas vezes na nossa frente, para que nós venhamos fazer, irmãos. Amém? Então faça isso e você vai receber mais ainda. Amém? Você vai receber. Porque o que acontece? Eu recebi muito do Senhor, né? Se eu não liberar isso aqui, eu fico sem espaço para receber mais, né? Então o que acontece? Se eu recebo e libero isso aqui, eu estou tendo espaço para receber mais. E assim é com Deus, irmãos. Amém? Deus não tem só você de filho, não. Deus tem muitos filhos, né? Ele já dá para mim. Você quer receber de Deus, né? Deus quer muito mais disso, de você. Amém? Então nós vimos principalmente do versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, essas verdades, em que Abraão recebeu, mas também Deus chama ele para ser um doador também, ser uma bênção. Através de você eu abençoarei todos os habitantes da terra. Seja você uma bênção. Amém? Então você foi chamado não só para ser abençoado por Deus, mas para também abençoar o teu próximo. Abençoar alguém, abençoar o reino de Deus. Amém? Nós somos como igreja o corpo de Cristo, irmãos. E não sou sozinho, eu sou junto com você. Então se o outro membro do corpo ali tiver com problema, irmãos, não faz parte do corpo comigo, eu preciso sentir também. Amém? Eu estou falando num contexto geral, bem amplo isso, né, irmãos? Amém? Agora olha só, irmãos, vá comigo lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 7. Perdão, irmãos, Gálatas. Gálatas. Aleluia. Gálatas capítulo 3, verso 7. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 7. Amém? Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, eles enchiam a boca para falar assim, nós somos filhos de Abraão, e, né, eles sempre enchiam a boca para falar que eles são filhos de Abraão. Por quê? Porque a promessa está sobre Abraão, e Deus falou assim, olha, eu abençoarei os que te abençoarem, você, né, será pai de multidão, né? Então eles falam assim, Abraão, nosso pai e tal. Então, o povo de Israel fazia isso, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele esclarece, né? Ele traz luz mesmo para, de fato, quem são os filhos de Abraão, né? Filhos da fé, amém, irmão? Nesse caso aqui o apóstolo Paulo está falando, e não filhos necessariamente de sangue, né? De descendência. Mas no capítulo 3 de Gálatas, verso 7, diz assim, estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Amém. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Então, ou seja, os da fé são filhos de Abraão. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Espiritualmente falando, pela fé, irmãos, nós somos filhos na fé de Abraão. Amém. Ou seja, nós olhamos para a fé de Abraão e seguimos a fé dele. Amém. Amém? Você conseguiu entender? Glória a Deus. Agora, irmãos, eu quero que você abra em Deuteronômio, no 4º livro da Bíblia. No 5º livro da Bíblia, né? Falei 4? Os 4 evangelhos, não é? O Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. É o 5º livro, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, capítulo 8. Aleluia. Isso é bênção de Deus, irmãos. Você está sendo abençoado aí? Amém. 8:17 em diante. Agora eu quero dizer uma coisa para você. As riquezas vêm de Deus. Isso é um princípio que você precisa ter muito bem estabelecido na sua vida. Toda a riqueza vem de Deus, irmãos. Amém? E não da força do nosso próprio braço. Ainda que Deus vai usar, sim, irmãos, Deus vai usar aquilo que a gente faz, né? Amém? Para adquirir riqueza, sim, mas as riquezas vêm de Deus, irmãos. Eu falei versículo 17, amém? 8 de Deuteronômio, verso 17 diz, portanto, não digais no teu íntimo, a minha força e o meu poder, do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Ele está dizendo assim,
Não digas no teu íntimo: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Versículo 18: antes te recordarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para gerar riquezas. Então é Deus que te dá força e capacidade para gerar riquezas. Então nós recebemos força e capacidade de Deus, nós agora geramos riqueza através sim da força e capacidade dele. Mas vem de Deus, amém? Confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Então está muito claro esse texto, né, irmãos? Amém? A força não vem, não fale no teu íntimo que é você que conquista, né? Que é a força do teu braço que conquista riquezas. Antes se recorde do Senhor, porque é Ele que te dá força e capacidade para adquirir e gerar riquezas. Amém? 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Aleluia. Glória a Deus. Se tiver alguém que não tem Bíblia aí, procure alguém que tem aí sentado do lado. Eu estava procurando as outras Bíblias que estavam sobrando aqui. 1 Crônicas 29. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Aleluia. Amém. As riquezas vêm de Deus, irmãos. Eita glória, coisa boa. Todos acharam? Amém. Diz assim, ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo quanto há no céu e na terra a ti pertencem. Amém. Não é só o que há no céu, né? Olha só, irmãos, tudo o quanto há no céu e na terra te pertence. Ó Senhor, o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. Amém? Versículo 12, né? A riqueza, agora veja bem, irmãos, o versículo 12. A riqueza e a honra vêm de ti. A riqueza e a honra. Tu dominas sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, na tua destra e a dignidade, consolo e encorajamento de todo ser humano, que todo ser humano carece. Amém? Salmos 89, 11. Eu quero ler alguns versículos aqui, não vou... Estão bem claros, né? Talvez não precise de uma explicação muito... né? Salmos 89, 11. Para nós já entrarmos no assunto também. Já estamos, né? Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, me espera, pastor. 89, 11. Salmos 89, 11. Eita glória. 89, 11. Amém? Diz assim, irmãos, no Salmo 89, 11. O céu é teu, tua é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Amém? Ageu agora. Você vai abrir a Bíblia, irmãos. Você vai, pensar. Ageu capítulo 2, verso 8. Ageu, irmãos, é um pouquinho antes de Mateus. Vai ser ali nos profetas menores ali. Então você chega ali em Mateus e volta um pouquinho. Amém? É no finalzinho do Antigo Testamento, irmãos. Amém? Talvez... Ageu capítulo 2, verso 8. E aí, o Ageu está aí na sua Bíblia ainda? Ou está se escondendo aí? Você? Profeta Ageu, capítulo 2, verso 8. Acharam? Diz assim, irmãos: porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertence, diz o Senhor. Toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, diz o Senhor. Amém? Quando nós temos esse entendimento, irmãos, fica mais fácil, irmãos. Fica mais fácil nós entender que tudo é do Senhor. Toda a prata, todo o ouro, a riqueza vem dele, irmãos. E você vai entender mais nessa noite também de que forma que tudo vem dele, né? Amém? 1 Coríntios 10, 26. Aleluia. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento. Aleluia. Oh, glória. Depois de Romanos, irmãos.
10:26. Aleluia. Estou dando umas referências. Se eu fosse você, eu estava anotando, hein? Você trouxe caneta? 10:26. Amém? Amém. Diz assim, irmãos: porquanto do Senhor, repita comigo, do Senhor, é a terra e tudo que nela existe. Amém. Amém? Ah, não é meu. Ah, não é meu. Né? Tem gente que até dentro do casamento, né? É meu, não é teu não. Não, é meu. Não, é meu. E aí até provoca briga no casamento, porque um quer dizer que é do outro, né? Mas esquece que quando casa, acabou esse negócio de é meu, é teu. É nosso agora. Né? Em outras coisas, em outras partes querem, né? Tipo assim, né? É nosso, né? Em outras finalidades aí é nosso. Daí não é mais meu, não é teu não, isso aí é nosso, vem cá. Né? Nessa parte é tudo bem, né? Mas nas outras não, quer dizer no dinheiro, no cartão, na conta, né? No carro, na casa, né? Não, irmãos, amém? Nós temos que aprender a deixar um pouco esse negócio de meu, né? Calma aí, irmãos. Se for, né? Vamos compartilhar esse negócio aí que é bom demais. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, assim nós vimos que é vontade de Deus prosperar. Amém? Deus prosperou Abraão, ele chamou, ele prosperou e também nós vimos que Abraão recebeu, mas ele também foi chamado para ser uma bênção. A prosperidade que ele recebeu é para que ele fosse uma bênção, abençoasse os demais. Amém? E você também não é diferente, irmãos. E nós vamos ver que isso é tão interessante, irmãos. A Bíblia diz que nós somos filhos na fé de Abraão. Abraão, ele começou ali, irmãos, a aliança perfeita com Abraão. E Abraão era da fé, amém? Não era, ele era da fé, irmãos. Olha só que interessante, depois nós vimos que o Novo Testamento fala que nós somos filhos na fé de Abraão, ou seja, nós devemos seguir os conselhos do nosso pai na fé, amém? Ou seja, viver pela fé, amém? Amém. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, você tem na sua apostila, se você que não tem apostila, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 4, você que tem, nós vamos ler na apostila, esse texto, amém? Diz assim, irmãos, olha, com relação à prosperidade que você tem recebido de Deus, né? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque deles testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostram voluntários. Eu vou repetir essa parte. Se mostram voluntários. Aleluia. Amém? Amém. Pedindo-nos, a igreja chega a pedir. Aí diz assim, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Essa igreja já estava pedindo com rogo assim para o apóstolo Paulo, né, para eles, pedindo, por favor, me dê a oportunidade de ser participante também em abençoar os santos, a igreja, as pessoas. Amém? Amém. E nós vimos o seguinte, irmãos, nesse contexto aqui, que a Bíblia diz que a graça de Deus se tornou conhecida através dessa igreja. A graça de Deus se tornou conhecida através dessa igreja, da atitude deles. Amém? Ou seja, aqui diz assim, se mostraram voluntários. A graça de Deus se manifesta em atitudes voluntárias. Amém. Se o povo fosse mais voluntário, irmão, teria muita coisa que seria muito mais resolvida, muito mais facilmente, né? Não é verdade, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Capítulo Gálatas, né? Gálatas capítulo 6, versos 6 e 7. Quero ler algumas partes aqui de... Aleluia. Você está lendo bastante a Bíblia, né? Amém. Glória a Deus, amém. Vai anotando ali, né? Gálatas capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também semeará.
Ceifará. Não tem como eu plantar limão e colher maçã, né? Se eu plantar limão, vou colher limão, não é verdade, irmãos? E muitas pessoas falam muito dessa parte B do versículo, mas esquece que a parte B do versículo está ligada à parte A. Que diz assim, ó, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Mas alguns, né, às vezes, faz aquele que instrui participante de todas as coisas más. Mas a parte boa, às vezes, não acontece, você está entendendo? Irmãos, eu tenho que falar, está aqui. Né? Se você, né, tipo, vai falar lá com o apóstolo Paulo, lá, ele que escreveu aqui o negócio. Né? Está escrito aqui, não é verdade, irmãos? Agora, só que interessante, irmãos, as nossas atitudes são sementes. Amém? Sementes, irmãos, é bom demais, né? Glória a Deus, aleluia. Agora você não precisa abrir se você não quiser, mas tem na sua apostila aí também. 3 João capítulo 1, verso 2, né, ou 1 e 2, né, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A nossa prosperidade, irmãos, e saúde está completamente ligado à prosperidade da nossa alma. Amém. Eu vou repetir, talvez, né? Olha só, irmãos, a nossa prosperidade e saúde está completamente, a nossa prosperidade, nossa boa jornada, as bênçãos em todas as áreas, inclusive financeira, está completamente ligada à prosperidade da nossa alma, da nossa mente, irmãos. Diz prosperidade e saúde, porque se eu sou próspero na minha mente, logo o meu corpo todo e a minha vida toda, no espírito, na alma, no corpo, você, irmãos. Amém. Amém? Se eu sou próspero na mente, irmãos, eu sou próspero nas outras áreas. Agora, se eu for pobre na mente, irmãos, tudo que eu faço vai ser pobre. Sabe, eu acho que eu falei alguma coisa com alguém hoje, inclusive ainda. Existe um espírito de miséria, irmãos, que ele insiste em pegar algumas pessoas e tem pessoas que insistem em correr e abraçar eles também, né? Espírito de miséria, irmãos, tudo que faz é miserável. Tudo que faz é de qualquer jeito, não vai dar certo. Tudo que faz Irmãos, você não foi chamado para ter um espírito de miséria, irmãos. Você foi chamado para ser bênção, para ser próspero em todas as áreas, abençoado, enriquecido, cheio da bênção de Deus, e também para ser bênção para as pessoas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a minha mente é próspera, logo todo o meu ser é próspero. Se a minha mente for pobre, aí logo toda a minha vida vai ser pobre, né? Agora, irmãos, os filhos de Deus são excelentes. Amém? Os filhos de Deus são nobres. Os filhos de Deus são excelentes no que fazem, irmãos, em sua vida. Amém? Portanto, quando você for abençoar alguém, irmãos, abençoa como você gostaria de ser abençoado. Amém? Eu vou levar uma cesta básica lá para alguém, né? Tipo assim, aí vai montar a cesta básica. Daí se fosse para a pessoa, para ele mesmo, pegaria as melhores coisas. Mas como é para abençoar, né? Alguém, então vai lá e vão procurar os mais baratinhos lá, né? As coisas lá da promoção, as coisinhas mais... Aí vamos comprar, né? Aí depois as pessoas muitas vezes querem encher o peito para falar assim: não, eu faço isso, faço aquilo. Perdeu já, benção. Né? Não é assim, irmãos. Seja excelente, irmãos, amém? Você foi chamado para excelência. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, eu não vou ler, mas Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que você já foi abençoado com todas as bênçãos. Você já é enriquecido, você é abençoado. Deus tem cuidado de você, Deus tem te dado saúde. Aleluia. Você não tem gastado com remédio, irmãos. Você não tem gastado com o carro quebrando. Você é próspero. Agora, aquele que tem um espírito de miséria, irmãos, tudo de que é ruim acontece, irmãos. Tudo que é ruim acontece. O carro não para de quebrar, não para de gastar com remédio. Não que, irmãos, não me leve para o extremo, não, irmãos. Se for necessário, né? Recentemente, inclusive, eu estou fazendo as contas para trocar os pneus do meu carro. Então, não, né? Ou também a questão de remédio. Se for preciso, uma situação específica, nós vamos lá. Não tem problema, nós não somos extremistas, amém? Amém?
Mas o que eu quero dizer isso? Quando você é próspero na tua alma, na tua mente, quando você sabe quem é e sabe quem que te enriquece, quem que te prospera, irmãos. Vou dizer uma coisa para você. Você é próspero, é abençoado e também abençoa, é uma bênção para as pessoas. Aí sabe o que acontece? Deus abençoa você. Você não gasta com remédio, você não gasta com carro quebrando, você não gasta com outras coisas aí. Você começa às vezes com o mesmo salário, começa a sobrar, daqui a pouco começa a vir dinheiro da onde não tem, porque Deus faz questão de abençoar um filho que é generoso, que abençoa. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom demais isso, né? Aleluia. Bom demais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 diz: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas. Amém. Ah não, pastor, parece que para mim é só algumas coisas. Não sei, se está vindo todas as coisas, não sei onde é que está, não vi ainda. Mas quem disse que você tem que ver? Primeiro você tem que crer, depois você vai ver. O problema é que você quer ver primeiro para depois crer, e aí demora mesmo para vir. Sabe, você está pedindo alguma coisa e está falando assim, ó, o dia que eu receber aquela coisa eu vou fazer festa. Então você está sendo chamado nesta noite para fazer a festa hoje. Você faz a festa antes e aí a situação vai chegar mais rápido para você. Porque isso é fé, irmãos. Amém? Ah não, quando eu, né? Quando sair aquela ação na justiça, eu não falei isso, mas poderia falar outra coisa. Poderia falar um outro exemplo, quando eu receber um aumento de salário, quando acontecer isso, aí eu vou pegar e vou agradecer a Deus. Aí, não, agradece agora. Fala assim, pai, eu te agradeço porque já aconteceu. Já está chegando. Ai, não estou vendo, mas está chegando. Mas vai chegar. Isso é fé. Se tiver alguém com ação na justiça aqui, irmãos, você vai ser encorajado hoje. A partir de hoje, você vai falar assim, pai, eu te agradeço porque eu já ganhei. Tem gente aqui que tem um monte, né? Advogado? Advogado? Ó, quem é advogado, temos 2 advogados aqui, né? A Paty também. Quem é advogado tem um monte de ação, né? Então é só cai e daí começa a vir a bênção, né? Glória a Deus. Aleluia! Amém? Tá, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, olha só, diz assim, ó, no 2 Pedro 1,3 diz que nós já temos recebido de Deus, Deus já nos tem sido doados todas as coisas, aleluia, amém? Todas as coisas, mas a Bíblia diz assim, ó, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas, chamou para a sua própria glória e virtude, irmãos. Quando eu sou uma bênção, aquilo que chega na minha vida vai produzir glória para Deus. Amém. Quando eu entendo essa palavra, seja você uma bênção, você está sendo abençoado, seja você uma bênção. Quando eu entendo isso, irmãos, a minha vida produz glória para Deus. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,32, né? Diz, aquele que não poupou seu próprio filho. Jesus, irmãos, Deus foi o maior doador de todos. Já deu seu filho, já o único filho já de cara, já, né? Amém. Né? Daí pensar, Deus, não, Jesus também falou assim, não, eu também vou mostrar para vocês que a nossa natureza é dar, é doação. Então eu vou dar minha própria vida para vocês. Né? Aí não, mas era Deus, era Jesus, aí vem o Espírito Santo, não, eu estou aqui também, né? Jesus vem, dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo está aqui com você, diz, não, eu dou dons para você, tá? eu estou dentro de você e por isso o amor de Deus é derramado no teu coração, você tem recebido todas as bênçãos. Amém? O teu pai é doador, irmão. Eita glória, aleluia, amém? Amém. Atos, agora eu quero que você abra, irmãos, Atos 20, 35, aleluia, oi? Glória a Deus. Atos 20, 35, tem na apostila também, se você quiser ver, né? Mas eu já vou ler, irmãos, para ganhar tempo, amém? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. Foi Jesus que falou isso, é? Amém. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém. A bem-aventurado é muito feliz. Amém?
É muito feliz. Então Jesus falou assim, ó, mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Amém? Porque se aquele que dá tem. É porque tem. Ninguém dá do que não tem, irmãos. Mas se você está dando é porque você tem. Lembra do rio? Amém? Então se você dá, e você é um doador, irmãos, as bênçãos passam por você, você vai receber, irmãos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas, né, irmãos, você foi chamado para ser um doador, irmãos, assim como é o teu pai. Amém? Melhor é dar do que receber, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, se você pensa assim, você entende isso, irmãos, Deus vai fazer abundar, irmãos, de todas as bênçãos sobre você. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou avançar aqui, né? Agora eu quero só ler, para nós finalizar essa parte nós falamos aqui sobre abençoar, semente, sobre né, você ser bênção para alguém, mais bem-aventurado é dar do que receber, irmãos. Agora eu quero dizer uma coisa, a parte financeira também é assim, irmãos, é como uma semente. Aquilo que você semeia, você colhe. Por exemplo, um fazendeiro vai lá e vai plantar. Se ele plantar um alqueire de terra, eu não entendo nada disso, irmãos, mas eu vou falar dessa forma, né? Se um fazendeiro plantar um alqueire de terra, ele vai colher um alqueire. Um alqueires, né? Um alqueire. Se ele plantar 10, ele vai colher 10. Amém. Isso em todas as áreas, irmão. Então, quando Jesus fala mais bem-aventurado é dar do que receber, é quando você você se permite ser uma bênção para as pessoas, sendo um doador, você vai colher mais, irmãos. Amém? Não que você tenha que fazer isso por esse motivo, amém? Mas também é um resultado inevitável, é a lei da semeadura. Amém? Agora, em 2 Coríntios, falando aqui com relação também a oferta, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 e 8, diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Lembra que o apóstolo Paulo estava elogiando aquela igreja, falando que abundou de graça porque havia voluntariedade? Amém? Que haja cada vez mais voluntariedade no meio do povo. É disso, irmãos, é disso que é movido o reino de Deus, amém? Amém. Aleluia. Porque Deus ama o que dá com alegria, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça. Olha só, de novo, né? Faz a ligação. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Então quer dizer que toda boa obra é resultado de uma superabundância de graça, amém? E de doação. Aleluia. Aleluia. Provérbios capítulo 11, verso 24 e 25, diz: a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais, ao que retém mais do que é justo se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará. Amém. E a quem dá a beber, quem dá a beber será dessedentado, ou seja, vai ter a sua sede saciada, né? Amém, queridos? Nós falamos aqui de doação, de dar, né? Agora, irmãos, eu quero falar sobre um princípio também em que é muito, infelizmente, irmãos, muito mal interpretado, lembra que nós falamos aqui sobre a questão da prosperidade? Amém. Quem estava aqui no começo lembra, em que existem os extremos, né? A teologia da prosperidade, a extrema em que as pessoas adoram e fazem do dinheiro seu Deus, e a teologia da miséria, né? As pessoas têm essa dificuldade muitas vezes de ser equilibrados, mas a Bíblia ela é equilibrada. E existe um princípio, irmãos, chamado dízimo. É uma palavra que infelizmente muitas pessoas, por vários motivos, não creem, não acreditam, ou por falta de entendimento mesmo, amém, queridos? Mas hoje vai chegar clareza para você. Amém. Se você se manter com o seu coração aberto, fique tranquilo. Amém. Amém? Nós já vimos que você já recebeu tudo de Deus, né? Recebeu tudo de Deus, bom demais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre dízimo. Sabe, irmãos, eu quero que você abra comigo, ou está na apostila, está ali, a gente vai ler na apostila para ganhar tempo, amém? Em Gênesis capítulo 14, o mesmo Abraão, né? Lembra o mesmo Abraão que Deus fez a promessa, abençoou, prosperou ele, falou: agora seja você uma bênção, né?
E aí o mesmo Abraão que a Bíblia diz que nós somos filhos dele na fé, ou seja, nós seguimos os passos dele, né? Amém? O mesmo Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, verso 18 a 20 diz, ali diz nesse contexto: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão, na época era Abrão, né? Não tinha sido ainda mudado o nome, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ponto. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Amém? Então nós vimos aqui a primeira referência de dízimo na Bíblia. Nós sabemos que Melquisedeque, ele é um tipo de Jesus. Amém? A Bíblia diz que Melquisedeque era rei e sacerdote. Ele era um tipo, uma figura de Jesus, lá na Antiga Aliança. Era como uma aparição de Jesus, irmãos. Amém? Como? Ele era um tipo de Jesus. Nós vamos ver isso mais para frente lá em Hebreus. Então, em Hebreus também fala que o menor sempre é abençoado pelo maior, né? E nós vimos aqui que Abraão foi abençoado por Melquisedeque, né? E ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Amém? Amém. Agora eu quero que você abra em Malaquias 3:10. Na apostila também tá, não precisa abrir, né? Amém. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Vamos contextualizar aqui, fique tranquilo, não crie pré-concepções, né? Existiam três momentos para nós tratar dessa questão do dízimo. Primeiro, o dízimo não foi instituído pela lei. O dízimo iniciou-se com Abraão, aquele que recebeu a promessa. Amém? E Abraão foi antecessor à lei. Amém? Até aí está tudo certo, tudo tranquilo? Então, por que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Deu o dízimo pela fé. A Bíblia não fala que Melquisedeque chegou para Abraão e falou assim: Abraão, o negócio é o seguinte, eu quero teu dízimo aí. Não foi por obrigação, foi por fé. Amém? Amém. Eu quero desmistificar algumas coisas aqui. Então a Bíblia não fala que Abraão foi obrigado a dar o dízimo para Melquisedeque. Ele deu por fé, por voluntariedade, lembra? Por amor, por gratidão, por reconhecer que de Deus é todas as riquezas, tudo que ele tinha, foi Deus que deu para ele, amém? Amém? Até aí está tudo certo? Glória a Deus, amém. Então o que acontece? O dízimo é antes da lei, mas como os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, como eles davam o dízimo pela fé, amém? O que aconteceu, irmãos? O dízimo passou a ser instituído como lei por Moisés. Você está comigo? Sim. Ele acabou sendo instituído como lei. Aí agora, antes, o que aconteceu? O sacerdote recebeu, a Bíblia diz que ele recebeu de Abraão o dízimo. Agora na lei, o dízimo é recolhido. Porque agora na lei foi instituído como uma lei, uma regra. Você está comigo? Mas a origem do dízimo não é essa regra, não é uma obrigação, e sim voluntariedade e fé. Amém? Agora depois nós vamos ver na nova aliança, no Novo Testamento, que também, o que a nova aliança faz? Ela retorna o dízimo para a origem e não para a lei. Você não deve ser obrigado a dizimar. Amém. Você não deve, não é. Amém. Assim como Abraão não era. Amém? Agora isso é uma atitude de fé e voluntariedade. Como em todas as áreas da vida, não só no dízimo, irmãos. Você está aqui sentado por voluntariedade, irmãos, não é? Tipo assim, é voluntário o negócio. Agora nós sabemos que existem, claro que existe uma colheita daquilo que eu planto. Se eu faço algo em fé, irmãos, a fé produz, irmãos. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, nem Deus obriga a gente a fazer qualquer coisa. Amém? Deus deu o livre-arbítrio para o homem, por quê? Porque Ele não queria que o homem fosse obrigado a amar Ele. Ou seja, eu quero o amor deles, mas eu quero que eles sejam voluntários. Eu quero que eles me amem de verdade sem eu ter que obrigar. Não é uma marionete ali. Não, que eles desejem isso. Amém? Então o dízimo, irmãos, para você entender, foi anterior à lei. Amém? Por fé e voluntariedade por Abraão. Começou com ele, nós somos filhos dele pela fé. Amém? Foi regulamentado na lei, agora passou a ser regra. Mas isso ali não agradou a Deus. Porque desde o início Deus quer voluntariedade, mas pela dureza do coração.
pela dureza do coração, irmãos. Aí eu te pergunto, pela dureza do coração, será que a dureza do coração existia só naquele tempo ou existe hoje ainda? Será que tem pessoas que fazem por voluntariedade ou só se for obrigado? Mas não é isso que Deus quer. Amém? Amém. Deus quer voluntariedade e fé, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique tranquilo, nós vamos dar mais bases ainda para isso. Agora, irmãos, ok, nós sabemos que no Antigo Testamento essa questão do dízimo não tem muito o que falar, né? Está ali, inclusive foi feito pela fé por Abraão, voluntário, a lei vem e coloca como regra para carimbar o negócio, mas a nova aliança ela vem voltar, nos tornar lá para a origem, para a fé, irmãos, para a voluntariedade. Por isso que a nova aliança ela não é tão enfática para querer trazer um jugo sobre alguém que não dizima. Amém? Eu quero dizer uma coisa bem clara para você: ninguém é amaldiçoado por não dizimar. Porque lá em Cristo, lá em Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14, diz que Deus já riscou o escrito de dívida, né? A lei foi cumprida em Jesus, amém? Amém. Pronto, foi cumprida, você não é mais obrigado. Agora, ela retorna, a nova aliança retorna lá para a fé, para a voluntariedade. Em tudo isso, irmãos, o apóstolo Paulo fala isso, nós lemos aqui também um versículo, né? Que nós devemos fazer com generosidade, com alegria, né? Deus ama o que dá com alegria, né? Amém, queridos? Agora, eu quero dizer uma coisa para você: quem é para nós, nós seguimos a nossa regra de fé na nova aliança, nós acatamos muito a palavra de Jesus, é verdade ou não é, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas antes de Jesus, nós vamos chegar lá em Jesus, né? E Jesus, irmãos, vamos lá. Eu quero ler com você antes, para mim dar continuidade nessa questão de Abraão aqui. Eu quero ler Hebreus capítulo 7, verso 1 em diante. Vamos lá, abra comigo em Hebreus. Talvez algumas pessoas, esse negócio de dízimo, é só da antiga aliança, do Antigo Testamento. Salmo 23 também é do Antigo Testamento. Mas o Salmo 23 todo mundo quer. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ou não é, irmãos? Mas aí uma outra parte daí não, né? Entende, irmãos? Do Antigo Testamento, mas nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia de forma correta, para que nós possamos usufruir do máximo dela, amém? Eu falei Hebreus capítulo 7, verso 1. Amém. Eita glória, bom demais, hein? Capítulo 7, verso 1, eu quero ler com vocês, irmãos, até o versículo 8. Depois, existe um contexto até o versículo 28, mas eu quero ler com vocês só até o 8, amém? Para não ficar muito estendido. Diz assim, irmãos: porquanto esse Melquisedeque, lembra do Melquisedeque? Nós lemos lá, que Abraão deu dízimo para Melquisedeque? Então porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. E aí ele começa, né? Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Falando de Melquisedeque, né? Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. E Jesus é da justiça? Amém. Eu só paz. Eu te dou a minha paz eu vos dou. Amém? Vamos lá. Sem pai, sem mãe, sem origem, sem antepassado, sem princípio de dias, nem fim de vida. Amém. Amém. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, né? Não era filho de Deus. Era um tipo, amém, irmãos? Amém. Nós não vimos só Melquisedeque, nós vimos outros homens também que foram tipo, amém? De Jesus. Ele permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, portanto, como era grande este homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o salário, têm o mandamento de recolher. Aqui ele está falando da lei, amém? Ou seja, lá em Abraão, eu quero que você preste bem atenção, irmãos, né? Para você ficar aqui comigo, né? Para você entender bem, né? Lá em Abraão, ele foi pela fé. Isso é bem claro, amém? Ele deu, irmãos.
Não foi uma coisa, foi recebido. Mas o sacerdócio lá, a tribo de Levi recebia. Recolhia. De acordo com a lei, os dízimos do povo. Isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. Contudo, este homem, de quem não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Amém? Amém. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Versículo 8, irmãos. No primeiro caso, são homens. Veja bem, ele falou de Levi. Ele está falando da lei. Amém? No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Amém. Quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Melquisedeque e de Jesus, a Bíblia diz que quem recebe é aquele que se testifica que vive. Quem que se testifica que vive, irmãos? Jesus. Jesus não morreu e ressuscitou, irmãos? Sim. Quem que se testifica que vive? Agora diz assim, pela fé, irmãos. Pela fé, irmãos, quando nós dizimamos pela fé, quem recebe é Jesus, irmãos, é Deus, não é. Amém, queridos? Aleluia. Nós já falamos que Melquisedeque era um tipo de Cristo. Amém? Então, olha só. No primeiro caso, são homens tais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Ou seja, claro, começou lá em Abraão, né, irmãos? Amém? Começou em Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Aqui ele está falando assim, o dízimo foi antes de Levi. O dízimo foi antes da lei. Amém? E eles só fizeram porque começou lá. Só que aí foi instituído como regra. Você está entendendo, irmãos? Conseguiu entender? Agora, irmãos, eu quero... Depois você vai ver até o versículo 28, um contexto para você ler em casa. Depois vai ser bom, amém? Se ficar alguma coisinha, você também vai ler em casa, amém? Que eu quero adiantar um pouquinho. Agora eu quero que você abra. Jesus é nossa. Ele diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra, né? A Bíblia diz lá em João 17 que a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, Jesus era a própria palavra. Mas e aí? E o que Jesus tinha para falar, irmãos? Vai lá comigo para Mateus 23. Aleluia. Mateus 23. Vamos ver o que Jesus falou sobre o dízimo. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Mateus 23. Então nós vimos, irmãos, que o dízimo foi antes da lei. E ele não era dado por obrigação, mas por voluntariedade e fé. É assim que você deve agir, porque você é filho de Abraão na fé. Você não tem que dar nada por obrigação, você tem que dar por fé e voluntariedade. Você tem que fazer, irmãos, com alegria. Amém? Aleluia, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus. Eu falei Mateus 23, amém? Antes de nós lermos isso aí, eu vou falar para você que é Jesus que está falando, amém? Jesus fala assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho. Olha só, irmãos, pensa. O que é o cominho, o endo, né, hortelã? Ele está falando, vocês fariseus da lei são hipócritas, porque vocês dão o dízimo até dos detalhezinhos, né? Dão o dízimo até dos detalhes. Mas ele diz assim, olha, continuando, ele diz assim, versículo 23: porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas tendes descuidados dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Amém. A fé, lembra que a fé começou lá em Abraão, irmãos? Amém? Começou? Aí o que acontece? A parte aqui continua e é Jesus falando também, irmãos. Ele diz assim, deveis. Repita comigo, deveis. Deveis. Jesus está falando deveis? Sim. Jesus está falando que nós devemos fazer alguma coisa? Sim. Se Jesus está falando aqui,
Só por aí já dá, né? Deveis sim praticar esses preceitos, mas porém sem omitir aqueles. Aí Jesus fala assim, ó, Jesus está fazendo uma crítica à forma. Ele está falando assim, ó, você tem que a sua vida tem que ser movida por fé, não por um regulamento, não por uma obrigação, não como uma rotina. Você tem que ser doador, você tem que fazer por fé. Amém? Ele diz assim, ó, o versículo continua diz assim, ó, tens descuidados dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. A fé também faz parte da lei, irmão, só que chegou um momento que eles não estavam fazendo por fé, eles estavam fazendo por obrigação. Amém? É por isso que nessa igreja você nunca vai falar assim, ó, pastor vai ficar te amaldiçoando se você não dá o dízimo. Amém? É bíblico, irmãos. Você dá se você quiser, voluntário. Agora, existem promessas para você. Se você der, você vai ser abençoado sobremaneira. Amém? Amém? Aleluia! Ó, Jesus fala, deveis, que eu devo fazer, deveis sim praticar esses preceitos, mas não deixar de fazer os outros. Então, eu devo sim dizimar, irmãos, mas eu não devo deixar de ser justo, misericordioso e fazer pela fé. Amém? Aleluia. Porque assim, irmãos, tem muita, não adianta eu dizimar e não ser justo, misericórdia. Eu tenho que fazer, tem que ser um pacote completo. Aqui está dizendo deveis, amém? Amém. Agora eu quero que você abra comigo em Lucas 11:42. Lucas 11:42. Aleluia. Aleluia. Eu falei Lucas 11:42. Antes de eu ler também, eu quero falar para você que também é Jesus falando, amém? Lucas 11:42 diz assim, irmãos: mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda. Lá naquela época lá eles estavam sob o jugo de Roma, né? E Roma, lembra? Roma tem muitas essas questões ali de arruda e coisa lá também. Da arruda e de todas as hortaliças, e deveis e desprezais a justiça, o amor de Deus. Lembra que nós falamos aqui que a fé opera pelo amor? Lembra que nós falamos que o maior dos dons é o amor? Você pode ter fé para transportar um monte, se você não tiver amor não adianta nada, não é verdade? Então Jesus fala assim, ó, vocês estão desprezando a justiça e o amor, estão dando dízimo, mas estão desprezando. Agora, irmãos, eu não posso, para mim afirmar uma coisa, eu não posso desprezar outra, amém? Eu preciso olhar para o que a Bíblia diz. A Bíblia se responde por si. Aí Jesus falou assim, olha, deveis, novamente ele fala, deveis contudo praticar estas virtudes. Você deve fazer isso, portanto, com amor, amém? Com amor, aleluia, de uma forma justa. Porque é justo, irmãos, porque você tem recebido e tudo que você tem foi Deus que te deu. Agora, irmãos, eu quero dizer, eu não sei, irmãos, está muito claro aqui. Essa palavra, irmãos, para você entender um pouquinho, essa palavra deveis aqui é a mesma palavra ser necessário, lá de João 3,7. Agora você vai comigo para João 3,7. É a mesma palavra grega, irmãos, amém? De João 3,7. Esse deveis, é o mesmo deveis de Mateus 23 e também de Lucas, capítulo 11, verso 42. João 3,7. João 3,7 diz assim, irmãos: não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Ou em outras versões, que é necessário que você nasça de novo. Amém? Não é uma palavra, irmãos. Então Jesus está falando, se Jesus está falando que eu devo fazer uma coisa, eu não sei, né, irmãos? Eu acho que eu não preciso de muita coisa eu não preciso de mais alguma coisa. Mas enfim, a Bíblia também traz muitos mais ensinamentos. Mas eu quero te dizer uma coisa, queridos. Existe um princípio de uma bênção financeira que ela é uma consequência de ser um doador. Amém? Lembra que Jesus falou, mais é bem-aventurado é dar do que receber? Então quando eu sorrio, irmãos, vai chegar para mim.
Amém? Vai chegar. Se eu sei que a riqueza vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo é dele, irmãos. Tudo que eu tenho veio dele, irmãos. E eu sei que não vai faltar. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Mas às vezes algumas pessoas deixam de dizimar com medo de faltar. Mas, queridos, enquanto você tiver um medo de uma falta, você não está agindo pela fé, você não está confiando em Deus, e aí isso daí não vai dar certo. Eu quero dizer uma coisa para você, um dos princípios, irmãos, sim, um dos princípios para você ser próspero financeiramente, sim, irmãos, é você ser um doador, amém? Isso não inclui somente o dízimo é uma parte disso. Amém? É você ser um ofertante, doador, abençoador, ter o seu próximo, ajudar, fazer as coisas. Amém? E ser um abençoador das pessoas que te cercam. Mas ser um dizimista também? Sim, irmãos. Amém? Porque a Bíblia diz que Abraão fez isso, os patriarcas continuaram fazendo pela fé e todos eles eram ricos, irmãos. Todos eles eram ricos, irmãos. E olha, eu vou dizer, faziam por amor. Depois você vai ver Davi, irmãos, você vai ver a fortuna que Davi investiu no templo. Leia a Bíblia, irmão, procura lá. Não vou entrar nesse assunto para nós ganhar tempo. Mas entende, irmãos? Amém? É uma consequência. Agora eu quero falar de um outro princípio que também está incluso, que às vezes as pessoas esperam, pensam que é só dízimo, né? Então é o seguinte, eu vou dizimar e eu vou ser abençoado. Primeiro, se o seu dízimo não for com amor ou por fé, pronto, já está errado. Já quebrou o negócio ali. Não deve ser por obrigação. Amém? Pronto, começa por aí. Deve ser por fé. Para ele valer, para você receber da consequência disso, amém, queridos? Por fé e por amor, irmão, por gratidão a Deus, por generosidade, enfim, por entendimento mesmo. Agora, existe um outro princípio que se chama mordomia, amém? Eu preciso ser um doador, sim, eu devo ser um dizimista pela fé, não por obrigação, mas pela fé, amém? Mas eu também devo ser um bom mordomo daquilo que Deus coloca na minha mão. Porque se você não for um bom mordomo, queridos, eu quero dizer uma coisa para você, não adianta você ser dizimista, você vai ter dificuldade na área financeira, porque tudo que Deus te dá, você não administra bem, né? Eu não administro bem, ou seja, Deus me dá as coisas, mas eu faço de qualquer jeito, gasto mais do que eu posso pagar, e faço um monte de falcatrua, eu faço um monte de bobeira, de besteira, e aí eu estou enrolado até o pescoço, mas eu quero a bênção de Deus. Não, mas eu estou sendo dizimista. Não, irmãos, é um conjunto. O Novo Testamento, Jesus se traz para um conjunto, irmãos. Amém? Amém? Então eu devo sim, irmão, ser um doador, porque é mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vou ser abençoado, devo ser um dizimista assim pela fé e não por obrigação. Amém? Mas eu também devo ser um bom mordomo. Aquilo que Deus coloca na minha mão, eu devo saber administrar. Amém? Porque tu imagina, irmãos, tem gente que eu ganha 100 e gasta 3 mil, 4 mil, né? E aí vai chegar uma hora que não vai, e aí quer reclamar, mas eu sou dizimista e tal. Não, é um conjunto, amém, irmãos? Amém. Pela fé. Amém. Mas quando nós sabemos, irmãos, a importância, irmãos, e existem promessas gloriosas para quem é fiel, para quem reconhece Deus, amém, queridos? Você não vai sair daqui, eu estou sendo bem claro, né? Saindo daqui dizendo que o pastor disse que é obrigado a dizimar, né? Eu estou até aqui sem... Vou até querer mais uma água. Amém, queridos? Amém. Mas, queridos, Abraão fez, ele é nosso pai na fé. Jesus falou, irmãos, por mais de uma vez que nós devemos fazer. E eu vou dizer uma coisa, Jesus falar para mim fazer alguma coisa, se eu não fizer, amém? Agora eu vou dizer uma coisa para você, queridos. Se você, porque tem muita gente que não dá o dízimo, né, ou não entrega o dízimo, 10% do seu rendimento para o reino de Deus, para abençoar, para ser uma bênção. Amém? Tem muita gente que não entrega com medo de faltar, ou achando que vai faltar, né, irmãos? Ou porque acha que não e tal. Mas eu quero dizer uma coisa, se 90% não resolver a tua vida, não vai ser o 10% que vai resolver. Eu não sei, irmãos, isso não é verdade ou não é? Se 90% não resolver a tua vida, não vai ser 10% que vai resolver. Então o problema não está no 10%, o problema está na maneira com que você está administrando aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém? Amém. Então quer dizer, se você é um doador, você faz e você pede, porque existe uma sabedoria, uma graça de Deus, e você administra muito bem aquilo que você tem, irmãos, vai sobrar. Porque Deus faz questão, irmãos. Mas olha só, fulano lá, o Ney, né? O Ney, Deus falando, né? Eu faço questão, né? Porque eu sei que o que chega nele não para.
Eu sei que quando coloco nele, o outro meu filho, o outro, sei lá, a situação ali é abençoada, então eu tenho prazer em fazer. Agora chega num outro fulano, sabe? Que não faz nada, né? Tipo, só aquela dá, não, irmãos, aí não sai nada dali, só quer. Aí Deus, opa, peraí, né? Só recebe, então, peraí. Então você entende, irmãos? Você está entendendo? Amém. Então Deus tem prazer em dar para aquele que é doador. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Dai e dar-se-vos-á. Abra a mão para dar, você está com a mão aberta para receber. Amém? Aleluia. Então eu quero dizer uma coisa, oferta, irmãos, oferta voluntária, você pode dar para quem você quiser, onde você quiser, direcionado de preferência pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Dízimo, irmãos, é bíblico que o dízimo você dê na sua igreja. Aonde você está sendo alimentado espiritualmente. Mas de onde que tem base bíblica para isso? Tem, irmãos. Inclusive no sacerdote, lá na época do templo, do tabernáculo, tudo ali, a tribo de Levi, ela foi separada, irmãos, só para trabalhar na parte espiritual, na parte ali do culto. Por exemplo, existiam 12 tribos de Israel, aí eles herdaram a terra prometida, aí cada tribo recebeu uma porção da terra. A única tribo que não recebeu a porção da terra, a herança, foi a tribo de Levi. E aí, sabe o que Deus falou? Ele falou assim, a herança da tribo de Levi será os dízimos. Será o dízimo. Está escrito na Bíblia, irmãos. Amém? Dali será a herança deles. Por quê? Porque é do trabalho do dízimo, do trabalho espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, só para você entender. Agora, a oferta, irmãos. Aprenda a ser um doador para as pessoas, irmãos. Vem enxergar. Daqui a pouco eu tenho uma pessoa que está precisando. Gente, você não faz ideia assim do que você pode ser ferramenta de Deus. Amém? É desejo de Deus que você, irmãos, seja sensível para ajudar. Amém? Alguém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então lá, nós não precisa abrir, né? Está aí na apostila, Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, diz: honra o Senhor com os teus bens. Entende, irmãos? Está escrito honra o Senhor com os teus bens. Irmãos, honra o Senhor. Aleluia. Amém? Com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias é o quê? Primeiro, irmãos, essa palavra primícia aqui pode ser encaixada como dízimo, irmãos, como parte. Aqui está primícias, ele está fazendo uma parte aqui. O escritor está aqui colocando e falando que uma parte dela, não é verdade, irmãos? E como nós sabemos que Salomão, Davi, eles eram dizimistas, né? Amém? Então nós sabemos que ele estava se referindo a isso. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Amém? Essa referência, se você quiser ver ali sobre a questão do trabalho, está lá em Números, capítulo 18. Eu quero ler só 4 versículos, vamos ler, irmãos? Amém. Números 18, capítulo 18, verso 20 ao 24. Eu quero também dar essa base para você entender que o serviço religioso, não se dizer, do templo, da igreja, espiritual, ele também é encarado nesse texto aqui, irmãos, como um serviço. Amém? E também digno de ser respaldado, né? Era como a tribo de Levi, no caso, né? Eu falei Números, capítulo 18, verso 20 ao 24. Amém, queridos? Amém. Está sendo abençoado? Amém. Irmãos, eu não vou encerrar o assunto hoje, tá? Na matéria, sim. Mas eu sei que se tiver algumas coisas ficarem, irmãos, não vai faltar oportunidade para nós conversarmos e também nós tratarmos desse assunto. Amém? Amém. Capítulo 20, versículo 18. Capítulo 18, versículo do 20 ao 24. Aleluia. Vamos lá. 18 ao 24, é isso? Diz assim, irmãos, 20 ao 24. Amém, glória a Deus, vocês estão bem alinhadinhos, hein? Diz assim, irmãos, a parte dos levitas, né? Diz assim, disse ainda o Senhor a Arão: tu não terás herança,
nem propriedade alguma na terra deles, e nenhuma parte haverá para ti no meio dos israelitas. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel. Agora vírgula, irmãos, preste atenção. Em compensação por seus... Trabalho está escrito aí? Na minha está serviço, mas é a mesma coisa. Então quer dizer que é uma compensação? Amém. Uma compensação por seu serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado e culminará com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço da tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem, né? Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Amém? Irmãos, nós sabemos, irmãos, que existe um contexto aqui, mas o princípio é o mesmo. Lá em Malaquias ele diz assim, trazei todos os dízimos para que haja mantimento na casa do tesouro, não é? Amém? Sim. Mantimento, irmãos. Então o que acontece? O princípio é o mesmo, mudou. Hoje nós não estamos numa tenda. Hoje, né? Amém, irmãos? Mas o princípio é o mesmo, irmãos. Existe um serviço religioso, existe um serviço espiritual, amém? Amém. Ou não é? Então o princípio é o mesmo. Por isso que lá em Malaquias diz, olha, trazei todos os dízimos para que haja mantimento da casa do tesouro. Naquela época o mantimento era uma coisa, nessa época o mantimento pode ser outras coisas também. Naquela época não existia luz elétrica, mas hoje existe. Naquela época não existia ar-condicionado, mas hoje existe. Não é verdade, irmãos? Estou dando um exemplo para vocês. Glória a Deus. Alguns dizem glória a Deus, né? Todo mundo diz assim, olha, nem Salomão em toda a sua glória, né? Nem Salomão em toda a sua glória tinha um ar-condicionado, nem Salomão em toda a sua glória, né? É verdade, irmãos? Tinha um carro bom, né? Com ar-condicionado. Então, irmãos, ou seja, mudou o tempo, mas o princípio é o mesmo, irmãos. Existe a necessidade. Amém? Agora, para que serve hoje, nos dias de hoje, os dízimos, a manutenção da casa do Senhor? Está ali na sua apostila, irmãos, então, para você ver, né? O sustento de quem? Dos ministros, irmãos, amém? É bíblico isso, amém? Amém. Sustento dos ministros, manutenção da igreja e ajuda aos necessitados, amém? O princípio é o mesmo, acontece do mesmo jeito, irmãos. Em 1 Coríntios, está na sua apostila, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz assim, assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está escrito isso aí ou não está, irmãos? Amém. Lembra que nós temos uma base? Amém? Amém. Então, irmãos, nós vimos também que o princípio é o mesmo e é um serviço. Aleluia. Então, irmãos, o que acontece? Algumas pessoas até não defendem, né? Querem dizer que não precisa. Mas como, irmãos? Amém? Para que se faça, para que seja excelente em tudo que nós fazemos, nós precisamos ter tempo, nós precisamos ter um amparo. Amém? Amém. Glória a Deus. Você conseguiu entender, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, as ofertas, no versículo 5, ofertas em Filipenses capítulo 4, versículo 19... né, ele traz um contexto bem legal, que eu quero ler com vocês rapidamente. Diz assim, irmãos, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Se sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Nós estávamos falando de dízimo, amém? Amém. Agora nós estamos falando de oferta. Tá, amém, amém, irmãos? Aí o apóstolo Paulo diz assim, senão unicamente a vós, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades.
Não que eu procure o donativo para o que realmente mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ele sabia que quando a pessoa dá, ela é abençoada. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É sacrifício aceitável, irmãos. Nem sempre vai ser algo fácil. Pode ter situações que seja como sacrifício, mas é aceitável a Deus quando você faz de coração. Amém? Lembra da oferta da viúva? Nós falamos aqui, né? Foi 2 moedas só, irmãos, mas Jesus elogiou a oferta dela, porque foi um sacrifício aceitável. Era tudo que ela tinha. Foi uma oferta abençoada, amém, irmãos? Não é a quantidade, não é o valor, mas é a forma com que você faz. Pela fé, com gratidão, com generosidade. E o meu Deus, segundo a sua riqueza. Agora ele fala assim, ó, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém? Se você fizer, irmãos, é Deus que vai suprir, segundo as riquezas dele. Aleluia. Então, dentro desse contexto, nós vimos que ofertar é algo bom, é estar associado a uma visão, não é apenas dar, mas receber. Amém? Dá e dar-se-vos-á, amém? Aumenta o crédito, aleluia, e garante o rico e abundante suprimento de Deus. Aleluia. Então, irmãos, é voluntário. Já falei sobre voluntariedade. Tipos de oferta: oferta voluntária para a igreja ou para alguém. Amém? Você nunca vai ouvir o pastor falando, ó, você tem que só dizimar. Dizimar sim, dizimar é na casa. Amém? Assim como quando chega um visitante aqui na igreja, irmãos, o pastor nunca vai falar para esse visitante dizimar aqui. Ele deve dizimar na igreja ao qual ele pertence. Não é aqui. Amém? Amém? O dízimo é na igreja que você pertence, ou na igreja local onde você está sendo alimentado. Amém, queridos? Amém. Não, se vem um visitante não deve dizimar aqui se ele é alimentado em outro lugar. Agora a oferta ele pode dar na igreja ou para alguém, para alguma pessoa também. Então você precisa crescer mesmo nisso, assim, ó. Comece a praticar isso. Você vai ver, vai ter testemunho extraordinário, irmãos. E você chegar para alguém voluntariamente, ninguém precisa saber, nem o pastor precisa saber. Você identificou uma necessidade em alguém, irmãos, chega para a pessoa, olha, né, eu estou sentindo aqui, pelo Espírito mesmo, eu percebi e tal, e eu quero te abençoar com isso aqui. Amém? Daqui a pouco você vai ouvir na hora o testemunho da pessoa, olha, você não sabe quanto eu estava precisando mesmo, estava orando a Deus para que Deus me ajudasse nessa área e tal. Amém, irmãos? Amém. Aí você vai ver que vale muito mais. Oferta alçada para um fim específico, exemplo, construção, né? Pode ou não ter um valor estipulado. Uma oferta alçada é o seguinte, por exemplo, aqui, ó. Ah, igreja, nós vamos colocar um outro ar-condicionado aqui, o outro ar-condicionado é tal valor e nós precisamos desse valor, né? E se você tiver uma oferta alçada, amém. Mas pode ou não ter valor, amém, irmãos? Isso é uma oferta alçada. Esmola, irmãos. Esmola, atender a quem tem necessidades. Então, esmola é aquilo, né? Atender necessidades. Então, esses são os tipos de oferta. Então, eu acredito que está aí, né, irmãos? Para você ver, irmãos, como que é a questão aqui do dízimo, existe na igreja existe uma tesouraria que é responsável pela administrar a questão financeira da igreja. Se você é membro da igreja, né, e se você é parte desse corpo de Cristo, você pode procurar o tesoureiro e conversar com ela a respeito e saber aonde está sendo aplicado esse dízimo, as ofertas, amém, queridos? Você tem tudo, irmãos, tem tudo, tem recibo, tem tudo certinho ali para você ver, amém? Se você é ali, você tem direito, né? Também de saber onde é que está. Então está tudo bem certinho, irmãos. Existe uma contabilidade, né, no momento, né, para você entender. E esta igreja também é dizimista. Ou seja, você é dizimista, mas a igreja também. Ou seja, nós estamos sendo amparados por outra igreja ou por um ministério que investe também com várias coisas, até nos suprindo, às vezes com materiais também. Nós também damos a redízima, amém? Nós também dizimamos a igreja aqui. Então nós estamos dentro do princípio. Amém, queridos? Amém.